Olá, que bom ter você aqui. Eu sei que talvez a vida esteja bem pesada agora. Eu já estive nesse lugar, onde tudo parece ruir, onde o chão some sob os pés e a escuridão parece não ter fim. É uma sensação de impotência, de que não há saída. E se é isso que você está sentindo, quero te dizer, com toda a minha sinceridade, você não está sozinho. Dá para sair dessa. Estou aqui para ser a voz amiga, aquela que te estende a mão e caminha lado a lado. Vamos conversar sobre o que eu gostaria de ter ouvido nos meus piores momentos. As chaves que me ajudaram a encontrar a luz de novo. Não espere fórmulas mágicas ou soluções instantâneas, mas sim um caminho de clareza, ação e, acima de tudo, esperança. Esta não é uma aula que veio de livros ou teorias complexas. Ela nasceu da experiência, da minha própria jornada, e se aplica à sua, porque fala de emoções e desafios universais. Aqui, você encontrará um espaço livre de julgamentos, onde a verdade nua e crua é bem-vinda. Vamos juntos desvendar o reconhecimento honesto do que você está vivendo, a aceitação profunda da dor, sem resistências, um autocuidado prático que reconstrói a base, a busca de sentido mesmo no caos, a força da conexão humana, uma transformação duradoura que vai além da crise. Prepare-se para uma jornada de 7 passos que vão do acolhimento à ação, tudo em uma linguagem simples, com exemplos do dia a dia e sugestões que você pode aplicar imediatamente. Passo 1. Reconhecendo o buraco. E porque isso é força, não fraqueza. Quando a gente se encontra no fundo do poço, a primeira reação costuma ser uma mistura de derrota e negação. Eu me sentia assim. Era como se o mundo tivesse se transformado em um aspirador gigante, sugando cada partícula de energia e otimismo que eu tinha. A mente repetia incessantemente: como eu cheguei aqui? E agora, como vou sair? A sociedade muitas vezes nos ensina que expressar vulnerabilidade é sinal de fraqueza, mas quero desmistificar isso agora mesmo. Reconhecer que você está em um momento difícil não é fraqueza. É o primeiro e mais corajoso ato de clareza. É como olhar para o espelho em uma manhã daquelas, onde a imagem que volta não é das melhores, e simplesmente aceitar. É isso que estou sentindo hoje. E ponto final. Sem a necessidade de buscar culpados, sem tentar maquiar a dor ou fugir dela. Apenas admitir: estou aqui, neste lugar. Pense comigo, você já tentou empurrar uma porta que está claramente puxando? Ou nadar contra uma correnteza fortíssima no mar? Quanto mais você resiste, mais cansado fica, mais energia gasta e menos avança. A dor emocional funciona de forma similar. Quanto mais você luta contra a sensação, mais ela te prende, te consome. O primeiro passo é parar de nadar com toda a força e se permitir flutuar por um instante. Deixe a correnteza te levar para um lugar onde você possa respirar. Sinta o que precisa ser sentido, sem julgamentos. Respire fundo e, mesmo que doa, permita-se dizer: estou aqui, estou sentindo isso. Vou te dar um exercício prático para hoje. Separe 5 minutinhos do seu dia. E 5 minutos podem parecer uma eternidade quando a dor aperta, mas tente. Sente-se em um lugar tranquilo, feche os olhos, respire algumas vezes. E então pense: estou me sentindo. Deixe as palavras virem sem censura. Pode ser triste, perdido, com raiva, exausto. Escreva o que surgir, mesmo que seja apenas uma palavra. Não precisa ser perfeito, nem fazer sentido para ninguém mais. Apenas coloque para fora. Esse simples ato de reconhecer é o seu primeiro movimento de coragem. Passo 2. Aceitando o fim e dando espaço para o vazio necessário. Quando a vida nos atinge com força, seja o fim de um relacionamento que parecia ser para sempre, a perda de um emprego que definia quem éramos, ou um baque na saúde que nos tira o chão, tudo o que era familiar de repente se torna estranho. É como se o mapa que você sempre usou sumisse e você se encontrasse em um terreno completamente desconhecido. A tendência natural é querer voltar ao que era antes, ao conforto do conhecido, da rotina, dos planos antigos. Mas a verdade é que o antes talvez não exista mais da mesma forma. Eu tentei, juro que tentei. Tentei seguir as velhas rotinas, conversar com as mesmas pessoas sobre os mesmos assuntos, perseguir os mesmos objetivos. O resultado? Frustração e um esgotamento ainda maior. Nada se encaixava. Era como tentar usar uma chave antiga numa fechadura nova. Simplesmente não abria. Foi nesse ponto que comecei a entender a necessidade de uma pausa. Não uma pausa de férias, mas uma pausa interna, profunda, que permite o vazio. Permitir que o espaço que antes era preenchido pelo familiar, agora esteja ali, sem pressa de ser ocupado. Isso significa não se cobrar para ser quem você era antes, nem para atender às expectativas alheias. É um convite para desacelerar o ritmo, para desapegar da ilusão de controle e para permitir que a vida se reorganize. Essa pausa não é desistir, muito pelo contrário. É um ato de inteligência e autoproteção. É como um atleta que, depois de uma corrida exaustiva, precisa parar para recuperar o fôlego, beber água, alongar.
Ele não está desistindo da próxima corrida. Está se preparando para ela. Desacelerar agora é enxergar novos caminhos. É se permitir existir de um jeito diferente, mesmo que esse novo jeito seja doloroso no início. É dar-se o presente de um tempo para se reconectar com você mesmo, para entender o novo você que está emergindo dessa experiência. Vamos a um exemplo do cotidiano. Imagine que antes você acordava às 6 da manhã, ia para a academia, chegava no trabalho às 8 horas em ponto e só parava para almoçar rápido. Agora, essa rotina parece um fardo insuportável. Você se sente exausto, sem motivação. Em vez de se forçar a manter o ritmo antigo e se sentir um fracasso por não conseguir, permita-se fazer diferente. Talvez hoje, você possa dormir até um pouco mais tarde, ou acordar e caminhar por 10 minutos no jardim, prestando atenção nas cores e nos sons. Talvez seu café da manhã possa ser saboreado com calma, sem a pressa de antes. São pequenas mudanças que respeitam seu estado atual. Não é sobre abandonar tudo, mas sobre adaptar o ritmo, permitindo que seu corpo e sua mente se curem e se reorganizem. Passo 3. Encontrando o seu ritmo e dando voz aos seus sentimentos. A jornada de cada pessoa para se reerguer é única. É como uma digital. Não há duas iguais. Eu não posso te dizer exatamente quanto tempo levará para você se sentir melhor, e nem posso acelerar sua dor. Ninguém pode. A única pessoa que tem o poder de mexer internamente nas suas emoções, de ditar o seu ritmo de cura, é você. E esse movimento transformador começa com a permissão para sentir. Permitir sentir significa dar espaço para a tristeza, para a raiva, para a frustração, para o medo. Não é para se afogar nelas, mas para reconhecer que elas existem. É como abrir as janelas de uma casa abafada. O ar entra, e com ele, a possibilidade de clareza. Muitas vezes, nosso instinto é fugir dessas emoções desconfortáveis. Buscamos distrações na comida em excesso, no álcool, nas redes sociais, em maratonas de séries. Essas fugas oferecem um alívio momentâneo, sim, mas acabam prolongando o processo. Elas são como band-aids em uma ferida que precisa de pontos. Quando você dá espaço real para o sentimento natural vir à tona, ele começa a se manifestar. Às vezes, essa manifestação é física, insônia que rouba suas noites, dores no corpo sem explicação aparente, falta de apetite ou uma sensação de nó na garganta. Seu corpo é um mensageiro sábio, ele está falando com você. Ei, precisamos cuidar disso. Há algo aqui que precisa da sua atenção. Ao invés de tentar suprimir essas sensações, tente abraçá-las com curiosidade. Pergunte a si mesmo: o que essa dor de cabeça está querendo me dizer? Essa insônia reflete qual preocupação? Quando você se permite sustentar a própria sensação, mesmo que seja por um curto período, uma compreensão sutil começa a surgir. E a compreensão, meu amigo, é o primeiro passo para a clareza. E a clareza, por sua vez, abre as portas para novas escolhas. Você não pode escolher um caminho se não sabe onde está, ou o que está sentindo. Vou te dar uma prática imediata para hoje. Hoje, na próxima vez que você sentir uma emoção forte, seja uma pontada de ansiedade, uma onda de tristeza ou um acesso de raiva, pare por um minuto. Não precisa de mais. Feche os olhos, se puder, e faça a si mesmo a seguinte pergunta: o que meu corpo está dizendo agora? Sinta. Pode ser um aperto no peito, uma leve tontura, um nó na garganta, as mãos suando. Apenas reconheça essa sensação física. Permita que ela esteja ali. Não tente mudá-la, nem a julgue como boa ou ruim. Apenas a observe. Esse pequeno ato de presença é um grande passo para se reconectar com o seu eu interior e com o que ele precisa. Passo 4. Autocuidado. O básico, que se torna ouro puro. No fundo do poço, a energia é um recurso escasso. Às vezes, levantar da cama parece uma maratona olímpica. A higiene pessoal, uma refeição simples ou até mesmo beber um copo de água podem se tornar tarefas monumentais. E é justamente nessas horas que o autocuidado, aquele que a gente aprende a ver como luxo ou frescura, se mostra uma necessidade vital. E é também o primeiro que escapa quando nos desesperamos. Autocuidado não é sobre ir a um spa chique, fazer uma viagem exótica ou comprar algo caro. É sobre as ações mais básicas e fundamentais para a sua existência. É sobre respirar fundo quando a mente está em turbilhão. É sobre escovar os dentes, mesmo quando a vontade é de nem sair do travesseiro. É sobre tomar um banho e sentir a água escorrer pelo corpo, lavando um pouco do cansaço. É sobre comer algo simples, nutritivo, mesmo que não sinta fome. É sobre sentar ao sol por 10 minutos, sentindo o calor na pele, notando a luz. Cada uma dessas pequenas ações, que parecem tão insignificantes no dia a dia, envia uma mensagem poderosa para o seu cérebro e para o seu ser. Eu importo. Eu mereço ser cuidado. Eu sou digno de atenção. E são esses pequenos atos de dignidade que começam a reconstruir a base, tijolo por tijolo, da sua rotina e da sua autoestima. Eles são a prova de que, mesmo no meio do caos,
você ainda tem algum controle sobre sua vida. Se a sua exaustão for tão grande que mesmo essas tarefas básicas parecem impossíveis, não hesite em pedir ajuda. Pedir para alguém te levar um copo d'água, te lembrar de comer, ou até mesmo te ajudar a sair da cama não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria e coragem. É um reconhecimento de que seu sistema está sobrecarregado e precisa de apoio para se reequilibrar. Lembre-se, o autocuidado é a base para qualquer recuperação. Você não pode construir uma casa em um terreno instável. Vou te dar uma atividade para hoje. Pense em 3 pequenas ações de autocuidado que você pode fazer hoje, mesmo que pareçam mínimas. Escreva-as em um papel. Por exemplo, trocar de roupa, mesmo que seja do pijama para outra roupa confortável. Beber um copo grande de água e realmente senti-lo descendo. Dar uma volta no quarteirão ou até mesmo ir até a janela e respirar o ar puro por 1 minuto. Depois de escrever, faça as 3. Não adie. Cada uma delas é um pequeno sim para você mesmo, um passo minúsculo, mas essencial, na direção da sua recuperação. Você vai se surpreender com o poder dessas ações aparentemente simples. Passo 5. Dando sentido à dor. Quando a ferida vira um mapa para você mesmo, depois de reconhecer, aceitar e permitir-se sentir, chega um dos momentos mais profundos e transformadores dessa jornada, o de refletir. É a hora de olhar para a dor, para a experiência, e se perguntar: o que isso me trouxe? O que eu aprendi com isso? O que eu escolho daqui para a frente? Essa pergunta é um portal. Ela transforma a dor, que antes parecia um beco sem saída, em uma fonte de significado. Não se trata de romantizar o sofrimento, de dizer que tudo acontece por um motivo de forma vazia. Não é isso. É sobre ressignificar a experiência, extrair dela algo que te impulsione para a frente. Eu costumava me perguntar: o que essa sensação, essa dificuldade revela sobre o que eu realmente valorizo na vida? O que ela me mostra que eu preciso cuidar, que talvez eu tenha deixado de lado? Quando você mergulha na emoção por trás da experiência, a dor deixa de ser um tiro no escuro e se revela um mapa. Por exemplo, se você sente uma profunda frustração após uma situação, essa frustração pode estar apontando para o quanto você valoriza a conexão verdadeira, a honestidade ou a reciprocidade. Se o medo te paralisa, ele pode estar mostrando o quanto você deseja estabilidade, segurança ou controle sobre a sua vida. A dor, nesse sentido, não é mais um castigo, mas uma mensagem clara sobre o que realmente importa para você. É nesse ponto que você começa a construir algo fundamental: a responsabilidade. Mas não a autocobrança cruel que te diz: você é culpado. É uma responsabilidade ativa e empoderadora sobre a sua vida. É você nomeando o que sentiu, entendendo de onde vem e, o mais importante, decidindo o que quer que isso signifique no seu futuro. É como se você pegasse as peças quebradas de algo que se desfez e, em vez de jogá-las fora, começasse a montá-las de um jeito diferente, criando algo novo e mais forte. Vamos a uma reflexão prática. Escolha um sentimento forte que você tenha tido recentemente. Pode ser choque, raiva, tristeza, medo. Escreva essa palavra. Agora pergunte a si mesmo: o que esse sentimento específico revela sobre o que é fundamental? O que é mais importante para mim na vida? Deixe a resposta fluir. Escreva o que vier. Não se preocupe em encontrar a resposta certa. Apenas explore. Depois, faça a segunda pergunta, a mais poderosa. Que caminho eu quero seguir a partir desta nova compreensão? Como essa dor pode me guiar para uma versão mais autêntica e alinhada dos meus valores? O que você quer que essa experiência signifique daqui para frente? Esse exercício, por mais simples que pareça, é um catalisador para a sua ressignificação. Passo 6. Compartilhar a jornada. A luz que vem de outras perspectivas. Quando a gente está no fundo do poço, a mente tende a se isolar. É como se construíssemos muros ao nosso redor. E a única visão que temos é a do nosso próprio túnel escuro. Nessas horas, a nossa perspectiva fica limitada, repetindo as mesmas histórias e medos, sem conseguir enxergar saídas. É como se estivéssemos num labirinto, e a cada curva, só enxergamos paredes. Compartilhar o que você está vivendo com alguém de confiança é como ter um helicóptero que te eleva acima do labirinto, te permitindo ver o caminho. Ajuda a trazer ar, a trazer luz, a trazer uma nova perspectiva. Talvez eu não esteja tão quebrado quanto sinto. Talvez haja uma saída que eu não estou vendo sozinho. Não se trata de despejar seus problemas para que o outro os resolva. Não espere soluções prontas. Apenas contar o que você está passando, desabafar, relatar seus sentimentos sem filtros, já abre um espaço imenso. Você começa a sentir que faz parte de algo maior, que não é uma ilha. É como se o peso que você carrega nos ombros pudesse ser compartilhado, e isso o torna mais leve. A rede de suporte, seja um amigo, um familiar, um terapeuta, um grupo de apoio, não tem o poder de remover a sua dor magicamente. A dor ainda estará lá, mas você terá aliados para caminhar ao seu lado em direção à saída. Ao ver que outras pessoas te entendem, que já passaram por situações semelhantes
ou que simplesmente te ouvem com empatia, você percebe que não está sozinho. Você descobre que a experiência humana, em suas alegrias e dores, é um fio que nos conecta. Isso fortalece sua narrativa interior, muda a voz crítica na sua cabeça de "você está falhando" para "você está lutando e tem apoio". E com esse apoio, você percebe que sim, pode reencontrar seu caminho. Um exercício de conexão. Escolha uma pessoa em quem você realmente confia. Pode ser um amigo de longa data, um irmão, um terapeuta, um mentor. E então, encontre um momento para conversar com ela. Comece dizendo algo como: "Eu estou passando por um momento bem difícil, e eu preciso conversar sobre isso. Não preciso que você me dê soluções, só preciso que me ouça." Foque em contar, em expressar seus sentimentos e as dificuldades que está enfrentando. Apenas se abra. Permita-se ser vulnerável. Você não precisa se sentir fraco para fazer isso. Pelo contrário, se abrir é um ato de coragem gigantesco. Você não está pedindo para o outro carregar seu fardo, mas para caminhar com você por um tempo. Essa conexão é um bálsamo para a alma e um recurso valioso na sua jornada. Passo 7. A transformação real. O fundo do poço. Como catalisador para uma nova versão de você. É impossível passar pelo fundo do poço e sair ileso. E que bom que é assim. Você não sai dessa experiência o mesmo que entrou. É inevitável. E essa inevitabilidade é a sua maior aliada, porque ela abre as portas para uma transformação poderosa e profunda. Imagine a vida como uma peça de argila. Em tempos normais, você a molda com gentileza, fazendo pequenas alterações. Mas quando a vida te joga no fundo do poço, é como se a argila fosse amassada, desfeita, quase destruída. E é nesse ponto que você tem a chance de remodelá-la do zero, com uma nova consciência. Você tem a oportunidade de criar uma nova visão de si mesmo, de descobrir novos valores que antes estavam escondidos, de desenvolver novos hábitos que te servem melhor, e de abraçar uma autenticidade que talvez você nunca tenha se permitido. Quando você passa por essa fase, algo crucial acontece. Você rompe paradigmas. O que são paradigmas? São aqueles padrões antigos de pensamento, de comportamento, aquelas crenças limitantes que te aprisionavam em ciclos repetitivos de dor e frustração. Eu sou um fracasso. Eu nunca vou ser feliz. Não sou bom o suficiente. Essas são vozes de paradigmas antigos. A decisão de quebrar um padrão é um divisor de águas. É o momento em que você conscientemente decide: eu não sou limitado por essas crenças antigas. Eu não sou definido pelos meus erros, pelas minhas perdas, pelos meus medos. Essa decisão dói sim. Exige maturidade e coragem para olhar de frente para o que não funciona mais. Mas acima de tudo, ela traz uma liberdade indescritível. Você aprende a olhar sua história com outros olhos. Não como uma vítima, mas como um sobrevivente, um guerreiro. Você compreende que tem valor intrínseco, que merece amor, que é capaz de recomeçar quantas vezes forem necessárias. Você entende que o erro não te define, mas te ensina. E o mais importante, você percebe que acabar com padrões antigos e construir novos não é um passe de mágica que acontece de um dia para o outro. Não é uma mudança quântica instantânea. É um progresso de 1% por dia, feito com intenção, prática e muita paciência consigo mesmo. É como construir um novo músculo. Você não fica forte da noite para o dia. É preciso consistência, disciplina e aceitar que haverá dias em que você se sentirá fraco. Mas com cada pequeno esforço, com cada nova escolha, você se torna mais forte, mais resiliente, mais autêntico. Agora que caminhamos pelos 7 passos, você deve estar se perguntando: como eu coloco isso em prática na minha vida agitada, na minha dor presente? A chave está na simplicidade e na consistência. Não são grandes revoluções de uma vez, mas pequenos movimentos diários que se somam e criam um efeito cascata. Aqui estão algumas ferramentas práticas para você começar hoje. Diário da dor consciente. Separe 5 minutos todos os dias. Pode ser antes de dormir ou ao acordar. Pegue um caderno ou seu celular e escreva livremente sobre o que você sentiu naquele dia. Que emoções vieram? O que elas te revelaram sobre você mesmo? Não se preocupe com a gramática ou a beleza da escrita. Apenas coloque para fora. Esse é um espaço seguro para reconhecer suas emoções e dar sentido a elas, praticando os passos 1, 3 e 5. Exemplo. Hoje senti uma pontada de raiva quando vi X. Percebi que essa raiva vem porque valorizo a lealdade e me senti traído. Quero transformar isso em clareza sobre com quem quero me conectar de verdade. Ritual de autocuidado. Mini. Escolha uma ou duas ações muito básicas de autocuidado e transforme-as em um pequeno ritual sagrado. Pode ser escovar os dentes, tomar um copo de água ao acordar, ou simplesmente fazer 3 respirações profundas antes de sair da cama. Faça isso com total atenção, sentindo o ato como um gesto de carinho e dignidade para si mesmo. Lembre-se, o autocuidado não é um luxo, é a sua base. Isso reforça o passo 4. Exemplo.
Ao escovar os dentes, sinta a escova, o sabor da pasta, a água. Respire fundo 3 vezes, focando no ar entrando e saindo. Pense: eu estou cuidando de mim. Conexão real, sem máscaras. Uma vez por semana, ou com a frequência que você conseguir, encontre alguém em quem confie e divida como você está se sentindo, sem a necessidade de parecer forte ou de ter todas as respostas. Apenas compartilhe sua vulnerabilidade e suas dificuldades. Lembre-se, isso é um ato de coragem, não de fraqueza. Isso te ajuda a aplicar o passo 6. Exemplo: ligue para um amigo e diga: oi, estou passando por umas coisas e queria muito conversar um pouco. Não preciso de conselhos, só de um ouvido amigo. Reescrever pequenas crenças tóxicas. Identifique um pensamento negativo e repetitivo que te assombra, como eu sempre vou falhar ou ninguém se importa comigo. Anote-o. Em seguida, formule uma nova frase que seja mais compassiva e verdadeira, como eu posso aprender e evoluir, ou eu sou digno de amor e conexão. Repita essa nova crença mentalmente várias vezes ao dia. Não acredite que ela será real instantaneamente, mas comece a plantar uma nova semente em sua mente. Isso é parte do passo 7. Exemplo: se o pensamento é não sou bom o suficiente, a reescrita pode ser eu sou valioso e estou em constante crescimento. Minhas experiências me tornam mais forte. Toma um passo ativo consciente. Escolha uma pequena ação que te aproxime de quem você quer ser e do que você quer construir para a sua nova vida. Pode ser algo muito simples: fazer uma caminhada de 15 minutos, pesquisar sobre um curso novo que te interessa, começar a ler um livro inspirador, ou organizar uma pequena gaveta que te incomoda. Faça essa ação hoje. Não espere a vontade vir. A ação precede a motivação, e cada pequena vitória constrói confiança. Isso se alinha ao passo 7. Exemplo: em vez de pensar, preciso organizar minha vida, comece com hoje vou organizar a gaveta da minha mesa. O movimento, por menor que seja, cria impulso. Um recado final, de mim, para você. Eu sei que isso dói. Sei que há momentos em que a única coisa que você quer é que tudo pare. Que a dor suma, que o cansaço desapareça. Sei que pensar em respirar já pode parecer um esforço hercúleo. Eu estive lá. Eu entendo. Mas também sei, com a certeza que vem da experiência, que você pode. Você merece mais do que essa dor. Você não veio até aqui para permanecer nesse lugar de sofrimento e escuridão. Hoje, neste exato momento, você pode escolher começar de novo. Não se preocupe com o tempo que vai levar. Não se preocupe com quantas vezes você vai tropeçar ou cair no processo. O que realmente importa é a sua decisão de se reconhecer onde está, de se escutar com gentileza, de se cuidar, de se conectar com outros e de decidir conscientemente: eu posso ser diferente. Eu mereço viver de verdade. E você vai conseguir. De um passo de cada vez, com calma, com coragem e com uma compaixão enorme por você mesmo. Seja gentil com o seu processo. Aceite os dias ruins como parte da jornada. Celebre as pequenas vitórias. Essa é a aula que eu queria ter ouvido quando estava no fundo do poço. Simples, humana, verdadeira. Ela não veio de um livro famoso, nem de um guru distante. Ela veio de dentro, da minha própria voz. E se você permitir, ela pode ser a sua voz também. A voz que te lembra que a luz existe, mesmo nas horas mais escuras. E se, em algum momento, você sentir que tudo isso é apenas teoria, que não vai funcionar para você, eu te convido a voltar aqui. Leia novamente o início desta aula. Você não está só. Não é culpa sua. Você merece mais e dá para sair. Eu te desejo clareza para enxergar o caminho, leveza para prosseguir e a coragem necessária para enfrentar cada novo dia. Eu acredito de verdade que de dentro desse momento tão desafiador pode nascer uma vida com mais autenticidade, mais sentido e, acima de tudo, mais amor por você mesmo. Vamos juntos nessa. E sempre que precisar de um lembrete, me chama aqui para continuar essa conversa. Essa aula é sua, e você é capaz de reescrever sua história.